Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e a videoaula em questão de agora é aquela que nós temos da página 30. Ela é definida como uma escolinha de futebol. E o que é interessante nesse exercício é que nós vamos trabalhar com uma tabulação, que é uma formatação específica que a gente utiliza para poder fazer aquele traço daquelas linhas da ficha de cadastro do aluno lá, do candidato a fazer a escolinha, né? Ser um jogador da escolinha de futebol. Aí aquelas linhas lá, elas não são feitas com bordas. O interessante pra gente agora vai ser isso. Trabalhar nesse sentido pra gente ficar livre um pouco de trabalhar com bordas. Então vamos abrir aqui o nosso Microsoft Word. Dentro do Microsoft Word eu já vou fazer ele aqui, ó. Esse exercício tem que ser feito na unha, não existe ele pronto para a gente só acrescentar lá as linhas que a gente vai formatar na tabulação. Então esse aqui tem que ser feito na unha. Deixa o cabeçalho para depois e vamos formatar aqui o título. O título ele está centralizado, né? Vou colocar um igual antes. De futebol, igualzinho. Eu vou selecionar tudo isso daqui, vou colocar um tamanho 26, tem problema não. Aí aqui, ele tá negritado, né? Posso colocar outra cor, não tem problema nenhum. Mas o que está sublinhado aqui para mim é só o que está entre os símbolos de igual. Então eu vou setar aqui, ó, no osso, só as palavras, né? Deixa os símbolos e vou sublinhar ela. Aí ela vai ficar com aquele efeito de que tem o sublinhado lá dentro do futebol. Vou pressionar a tecla Enter aqui 2 vezes. Vou diminuir a letra agora, né? E aí eu vou dar uma justificada. Para quê? Para o meu texto ficar descendo alinhado do lado direito e do lado esquerdo. Então aqui agora eu vou colocar o subtítulo, né? É o categoria infantil masculino, ficha de inscrição, número da ficha. Aí agora é que vem o segredo. Esse segredo que nós vamos adicionar aqui agora, a gente vai formatar ele apenas uma vez e utilizar ele no restante do exercício. Então preste bastante atenção agora, porque ele vai colocar aqui as marcas de tabulação para a gente aqui definidas na régua, e dentro desse exercício, o restante das páginas aí, essa tabulação ficando marcada aqui na régua, no recuo da régua, ela fica marcada uma vez só no documento e ela dura aí enquanto você não tirar. Tá certo? Eu poderia utilizar o underline, que é o shift, o sinalzinho de menos lá. Poderia utilizar o underline, não tem problema nenhum. A maioria das pessoas fazem dessa forma. Só que quando eu mando imprimir, aqui ó, do lado direito do meu alinhamento, ele vai ficar parecendo uma minhoquinha, ele vai ficar todo torto. Então assim, não fica um design legal dentro do documento. O que eu quero que aconteça é que ao término de todas as linhas que eu fizer, quando eu mandar imprimir, ele saia exatamente no ponto em que eu indiquei. Exatamente no mesmo alinhamento. Eu ficar livre daquela minhoquinha que fica aqui quando eu faço com o underline. Então, para executar essa formatação, preste atenção a partir de agora, porque a gente vai executar ela uma vez só. Você vai vir aqui, ó, no painel do parágrafo. O nome dessa ferramenta que a gente vai utilizar é uma ferramenta chamada tabulação. E dentro do painel parágrafo, eu vou clicar aqui, ó, no configurações de parágrafo. É aquele botãozinho que eu vou lá buscar a formatação no osso, que eu chamo. Você vai vir aqui ó, no botão tabulação, esquece essas opções de recuo por enquanto, hoje nós não vamos trabalhar com isso daqui. E nós vamos clicar aqui, ó, dar atenção aqui para esse botãozinho chamado de tabulação. O que é uma parada de tabulação? O que a gente chama de parada de tabulação?
É onde você vai iniciar o parágrafo na régua e onde você vai finalizar o parágrafo na régua. Isso é a parada de tabulação. Então aqui, ó, no meu 0,0 da régua, que está posicionado do lado esquerdo da régua, eu vou definir ele como 0. Posição inicial da tabulação, no 0 ponto esquerdo da régua. Tem preenchimento? Não, não tem preenchimento. Então, vou mandar definir. Ele vai vir aqui mais tarde e vai definir uma marquinha aqui para mim, ó, que eu estou começando no 0 da régua. Agora, onde é que eu termino a minha parada de tabulação? Quando eu termino de digitar na linha aqui ou no parágrafo, onde é que ele faz a quebra de linha? No meu caso aqui, ó, é no 15 da régua. 15. Esse 15 ele está posicionado do lado direito da régua, ele tem que vir aqui posicionar para mim uma parada aqui, ele tem que colocar uma marquinha aqui para mim. E aí, o preenchimento, quando eu pressionar a tecla Tab, qual preenchimento naquele intervalo do Tab? Por exemplo, eu pressiono a tecla Tab, ela vai dar uma avançada para mim. No meu caso aqui, ele vai avançar até o 15. Qual é o preenchimento que ele tem que me adicionar quando eu pressionar o Tab, a tecla Tab? No nosso caso aqui, como eu quero uma linha para preenchimento manual mais tarde, eu vou definir aqui, ó, esse preenchimento de número 4, que ele parece um underline. Aí é onde ele vai dar o efeito que ele vai criar uma linha para mim. Se eu não quisesse nenhum, não iria aparecer nada no intervalo do Tab. Se eu quisesse fazer um índice, por exemplo, com títulos, subtítulos e número de página, tem aqui, ó, o pontinho, 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 o tracinho, tracinho, tracinho. Mas no nosso caso específico aqui agora, ele tem que me desenhar uma linha parecendo uma borda de underline para eu fazer preenchimento manual mais tarde. Então aqui o que corresponde para mim é o preenchimento 4. Eu vou mandar definir. A hora que eu der OK aqui, vamos observar aqui que ele vai colocar duas marquinhas para mim. Ó. Ele trava a tabulação no 0 e no 15. Quando eu dou OK, olha só. Ele definiu uma tabulação para mim. Então eu posso escrever o tanto que eu quiser aqui agora. Quando eu pressionar a tecla Tab, nesse intervalo da tabulação que eu pressionar, ele vai me parar esse Tab no ponto 15 e entre a parada de tabulação que eu especifiquei, ele vai me colocar aquela linhazinha aparecendo underline. Quer ver? Acima do Caps Lock de vocês aí, acima do fixa, nós temos a tecla Tab. Eu vou pressionar ela aqui, ó, o que que acontece? Eu parei de escrever nesse ponto. Se eu pressiono a tecla Tab, ela vai vir até o ponto 15. E olha o que que acontece no preenchimento. Ele vai me desenhar como se fosse um underline. Entendeu a ideia? Essa parada de tabulação é a que vai me dar o efeito de que todo mundo utiliza underline, a maioria utiliza underline, ela vai me dar o efeito de isso descer reto em todas as linhas de preenchimento, evitando assim, na hora da impressão, ficar aquelas impressões tortas, de linhas tortas, parecendo uma minhoquinha. Entendeu a ideia? Vou pressionar a tecla Enter 2 vezes e agora vamos para os dados do candidato. Candidato. 2 pontos. Posso colocar igual também? Pode. Tem que colocar sublinhado aqui também? Tem. Já que nós começamos aqui com igual, igual, né? Então aqui deixo 2 pontos para lá. Vamos começar com igual, igual. Agora aqui eu vou retirar o negrito, né? Porque esse daqui é um subtítulo. Então aqui, ó, nome, 2 pontos. Eu preciso de uma linha nesse ponto. Lembra da parada de tabulação? Eu tenho ela aqui posicionada do lado esquerdo e do lado direito. Quando eu pressiono a tecla Tab, ela tem que me parar no 15. E qual o preenchimento que ele vai me dar? Uma linha. Então, olha só, o que que acontece quando eu pressiono a tecla Tab agora? Tab. Ele me desenha a linha e olha onde ela para. Ela para exatamente no ponto 15. Isso daqui para eu preencher o nome do candidato mais tarde com os seus dados pessoais. Enter. Aí ele tem aqui, ó, data de nascimento. Aí agora eu utilizo o underline. Eu não terminei de digitar na linha ainda para eu pressionar o Tab para ela me dar a parada aqui, ó, no ponto 15 igual.
Então, eu vou utilizar o underline 3 vezes, barrinha, underline 3 vezes, barrinha, underline 4 vezes, que é por causa do dígito ser maior, né? Do ano. Local. 2 pontos. Eu preciso de mais algum detalhe agora? Não. Eu terminei de escrever na linha. Agora eu vou pressionar a tecla Tab. Quando eu pressiono a tecla Tab, ele me dispara o que falta, como se fosse uma linha de underline, que na realidade é uma tabulação com preenchimento, e ela vai descer retíssima aqui, ó, para quando eu imprimir, ela sair certinha, como se tivesse vindo da gráfica. Aí aqui eu tenho, né, filiação, que é o nome do pai e da mãe. 2 pontos. Tab. Vou dar um Enter. Aí agora olha só o que acontece. Eu preciso pressionar Tab. Agora, se eu pressiono Tab agora, ele vai me desenhar uma linha direta aqui, ó. Só que aí, vou apagar. Ele apaga de uma vez só. Só que aí o alinhamento da linha é desse ponto aqui para frente. Então, o que que eu vou fazer, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Espaços. Eu dei 15 espaços para o meu cursor ficar alinhado aqui. Agora eu pressiono o Tab. Daqui para frente, ele me desenha uma linha e ela fica retinha aqui, ó. Pressiona a tecla Enter. Endereço, né? Endereço. Avenida. Rua. 2 pontos. Preciso da linha. Tab. Aí eu tenho aqui, ó, bairro. Bairro. Não é tão grande. Aqui eu utilizo o underline. Quando eu não precisar mais de underline e precisar que ela desça reta aqui do meu lado direito, é que eu vou utilizar o Tab. Aí aqui eu tenho o CEP, né, que é o Código de Endereçamento Postal. 2 pontos. Nesse caso aqui agora é o Tab. Por quê? Porque ela tem que descer rente. Tab. Aí tem aqui um telefone, né? Telefone. Underline. Depois do telefone eu preciso de um celular. 2 pontos. Tem que descer rente. Vou pressionar a tecla Tab. Enter 2 vezes. Aí aqui eu tenho autorização dos pais e responsáveis. Negrito. Maiúsculo. Vou colocar igual, não vou deixar pontinho. Aqui eu preciso de colocar sublinhado. Eu vou dar um Enter, vou tirar o negrito. E aí aqui no caso desse autorizo aqui, né, é no underline, porque eu não preciso de uma linha direta para poder descer rente aqui. Quem vai me descer rente aqui já é o parágrafo que está justificado. Entendeu a ideia? Autorizo, opa, tá minúsculo. Autorizo, underline, que é o nome do aluno, a participar. Olha o que me acontece quando eu vou escrevendo numa linha que parece 1 quilômetro. Por ela estar justificada, ela vai descer rente aqui, ó, com o parágrafo. Ó, viu que ela deu uma esticadinha, deu uma alinhadinha, ela ficou rente. E continuo o meu parágrafo. Ó. Escolinha de futebol infantil masculino Desculpa aí as motos que estão passando, porque eu não tenho um estúdio profissional. Dos subtenentes e sargentos da guarnição de Taubaté, a qual está
Depois eu corrijo aquele Grêmio lá, viu, gente? Está programada para a realização. Tá vendo que como eu tô escrevendo com um parágrafo justificado, ela já me desce rente. Realização dos jogos aos sábados das 10 horas da manhã. Vou colocar uma hora aqui. Às 11 horas da manhã. E ao mesmo tempo, comprometo-me a acompanhar meu filho, como é masculino, né? Se fosse feminino é minha filha, em todos os eventos esportivos. Aqui eu vou consertar o Grêmio aqui, ó. E aí aqui, Enter. Como é uma data, eu vou posicionar do lado direito, né? Taubaté, vírgula, underline, de 2018. Deixa como 2018. Enter 2 vezes. Vou centralizar. Aí eu vou centralizar, né? E nome associado ou responsável. Vou dar um Enter aqui, eu vou fazer com underline. Apareceu um fundo aí de uma criança chorando aí, pessoal. Repito para vocês. Eu não tenho um estúdio profissional. Aqui vai ficar as observações, né? Eita! Nessas observações eu vou negritar e vou adicionar um sublinhado. Aí aqui precisamos de... Depois a gente diminui essa letra. Primeira, os jogos acontecerão em todos os sábados das 10 às 11 horas. Muito bem. Segunda, as inscrições serão gratuitas e estarão do diretor de esportes do... Opa, passou para a segunda página. Não tem problema. Mais tarde a gente corrige isso. Do Sargento Francisco, na sede campestre do clube, ponto e vírgula. Terceira observação. Os candidatos de 7 a 12 anos
Anexar a certidão. Dos responsáveis, aqui o certidão. O que a gente faz aqui agora? Como ele desceu demais, lembra do espaçamento entre linhas? A gente pode dar uma setada em todo mundo aqui, ó. Pegar o espaçamento entre linhas e remover espaço depois do parágrafo. Com isso, eu vou ganhar um espaço aqui embaixo. Entendeu? Já ganhei espaço até para eu colocar o cabeçalho mais tarde. Apenas setando todo mundo e removendo o espaço depois do parágrafo. Se eu deixo com o espaço, ele quebra a página e desce para a segunda. Se eu removo o espaçamento depois do parágrafo, ele me sobra espaço aí, ó. Que eu posso descer um pouquinho para a data ficar um pouquinho mais... Opa! Ctrl Z. Para a data ficar um pouquinho mais distante. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou justificar. Vou colocar o texto bem menor, porque isso daqui só são algumas indicações, né? Vou colocar aqui com tamanho 10, tá legal. E como que eu faço para poder... esses números eles ficarem aqui ó, quase que alinhados com o nome. Lembra do recuo? Eu vou manter setado os parágrafos, né? Os 3 indicativos aqui. Vou pegar aqui, ó. E vou mandar aumentar recuo aqui 3 vezes, ó. Eu vou mandar recuar 3 vezes. Ele vai ficar aqui com um alinhamento mais ajustado e empurra os parágrafos aqui para frente. Beleza, legal? Aí isso daqui como é a avenida, eu vou ignorar. De 2018 também eu vou ignorar. Aqui não tem erro não. Agora eu vou pegar e vou adicionar o meu cabeçalho. Para eu adicionar meu cabeçalho aqui, eu vou ter que dar um espaço aqui em cima. Vou dar Enter, mais um Enter. Vamos ver o que aconteceu lá embaixo. Deu. Esse cabeçalho aqui, ele não é clicar 2 vezes aqui e inserir cabeçalho, não. Esse cabeçalho aqui, ele tá direto. Eu vou lá no site, né? No site da Skylight. Lá no site da Skylight, dentro de imagens de exercícios para informática avançada, eu vou ter aqui aquele do cabeçalho da Clube, né? Aqui, ó, Clube dos Associados dos Sargentos, Subtenentes e Sargentos. Eu vou copiar a imagem apenas, como ela está em HD. Vou vir aqui ó, na área que eu devo colar ela e vou mandar colar. O que acontece quando eu mando colar? Ela não veio, né? Ah, não veio. Quando não vem, qual que é o segredo? Colar especial, bitmap independentemente do dispositivo. Vai vir, ela não nasceu lá. Aí ela vem aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colar aqui, ó, em frente ao texto. Vou fazer os ajustes aqui, ó. Vou subir com ela aqui, ó. Beleza, legal. Assistam quantas vezes forem necessárias. Repita o procedimento. Não se esqueça de que tabulação está aqui, ó, dentro desse botãozinho. E aí, vamos salvar o documento agora, né? Para a gente finalizar e repetindo. Assistam quantas vezes forem necessárias. E execute o exercício, porque ele é de suma importância vocês trabalharem lá para vocês trabalharem com a tabulação. Beleza, legal? Eu vou pegar aqui dentro da minha pasta meus documentos. Faz tempo que eu não salvo dentro da pasta meus documentos. E vou colocar aqui com o nome Escolinha de Futebol. Beleza, legal? Bom trabalho, pessoal, e até a próxima.